Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição para a condenação, tá? Todos aqueles que rejeitaram a oportunidade. A Bíblia está forrada de oportunidades, né? Passagens, né? Tentando fazer o homem ir ao arrependimento, tá? O interesse de Deus não é que o homem se perca, antes que ele se arrependa. A benignidade de Deus, a longanimidade, tá? São palavras diferentes, mas se aproximam para o objetivo. A benignidade de Deus, tá? Deus é longânimo, não para que o homem se perca, mas antes para que ele se arrependa. Deus se esforça para que o homem se arrependa, para que ele não seja condenado, tá? A Bíblia fala, olha, para trás de mim, preparado para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para o homem. O objetivo de Deus não fez o homem querendo lançar ele lá naquilo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas se o homem rejeita a Deus, ele acaba tendo esse mesmo destino, tá? As Escrituras antecipam outra parte do plano da ressurreição. Quer dizer, antecipa por quê? Porque ela fala a respeito, né? Ela antecipa o momento, através da sua doutrina, da ressurreição que trata dos incrédulos. Essa é a segunda ressurreição, ou a ressurreição para a condenação. A segunda ressurreição, ela é tratada pela maioria dos teólogos como a ressurreição para a condenação, tá? Eu tenho as minhas dúvidas, tá, ok? Se alguém que morrer no milênio, ele vai ressuscitar para a condenação. Alguém bom no milênio morrer é uma incógnita, tá, ok? Que, como eu disse, nenhuma linha de pensamento ela é completa nas suas respostas, tá, ok? Mas em linhas gerais é o que nós estamos passando aqui. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, João 5:29. Os restantes dos mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Apocalipse 20, versículo 5. Olha que interessante que aqui fala do restante. Em Apocalipse 20 fala que alguém é ressuscitado e o restante não revive, mas aguarda ainda 1000 anos. Esse versículo mostra uma separação de 1000 anos entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E quando ela vai acontecer? Apocalipse 20, do 11 ao 13. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Meu Deus, olha que imagem. Os mortos. Toda a humanidade perdida. Toda a humanidade que escolheu não servir a Deus. Todos os homens que seguiram o seu princípio. Todos os homens e mulheres que preferiram, que fizeram uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, de escolher o caminho que quisesse. A Bíblia fala para que o homem, fala para o jovem, vai, goza, faz todas as coisas que quiserem na tua vida, na tua mocidade. Só que a Bíblia fala assim, lembra porém que um dia há de dar conta a Deus. Deus não proíbe o homem de tomar suas decisões. Na realidade, Deus, Ele ajuda, Ele assessora. A Bíblia fala que a gente não sabe nem orar, mas o Espírito Santo, Ele geme com gemidos inexprimíveis, para poder nos ajudar a orar, falar com Deus, porque senão nem isso a gente saberia fazer. Deus é o maior agente, Deus é o maior interessado para tirar, para diminuir esse batalhão que estará perante esse trono branco. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa.
Deus fez o maior esforço possível para que essa grande legião de condenados diminua. De que forma? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior esforço que Deus poderia fazer foi doar o seu Filho, o maior missionário. Ele que deixou lá a sua glória e veio para cá e se entregou na cruz do Calvário, se ofereceu por nós. Mas ele me respeita, ele deixa eu decidir, ele deixou eu decidir se eu quero ir para a condenação eterna ou para a vida eterna. Jesus, ele falou, há dois caminhos, um que conduz à vida eterna, outro à perdição eterna. Jesus falou, porfiai é lutar, se esforce por entrar pelo caminho estreito, porque o caminho da perdição é espaçoso. A Bíblia está forrada, está repleta de passagens que nos instruem acerca desse momento, para que nós possamos refletir. Israel foi muito abençoado por Deus. Eu coloco Israel, de certa forma, não de forma pejorativa, como aquele filho que tinha tudo e não soube reconhecer o lar que tinha. Nós podemos ver os esforços de Deus e podemos vulgarizar, achar que está muito fácil. Nós estamos no período da graça. No período da graça, nós temos a oportunidade, a época da igreja, não pelo nosso merecimento, mas o sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado, que nos purifica, que nos dá essa condição maravilhosa de podermos sermos chamados justos. Olha o esforço de Deus. Ele pegou quem não era nada, nós não éramos nada, passou o seu sangue sobre nós, nos purificou, fomos chamados filhos de Deus, para que tivéssemos direito à vida eterna. Por isso é graça, por isso é misericórdia. Nós não oferecemos nada, mas nós temos sobre nós uma promessa. Nós temos uma promessa de vida eterna. É mais fácil acreditar. É mais fácil acreditar. Visto que a primeira ressurreição foi completa antes de começar o reino de 1000 anos, os mortos mencionados em Apocalipse só podem ser os que foram deixados para trás na ressurreição dentre os mortos e constituem os que são vivificados para a condenação. Aquela legião de mortos que estarão de pé, são os que foram deixados na sepultura. Não é deixados para trás, como diz o filme. Estamos falando de ressurreição. No mundo dos mortos, como foi no vídeo anterior que nós meditamos. Nós meditamos a aula de número 5, que é o mundo dos mortos. Lá nós sabemos onde estão os mortos. Ok? Deus, num dado momento, vai ressuscitar alguns, e outros vão permanecer no mundo dos mortos, no Hades Sheol, até o momento do trono branco. A segunda ressurreição, mais bem denominada ressurreição para a condenação, inclui todos os que são vivificados para o julgamento eterno. Não é a cronologia que determina quem participa da segunda ressurreição, mas sim o destino do ressurreto. Tá? Novamente, qual que é o motivo? Não é o momento, mas sim o destino. Vai ser ressuscitado para morrer. Já estará sofrendo. Nós lemos no lugar dos mortos lá, que quando Lázaro estava no seio de Abraão, o rico estava já em tormentos, lugar de tormentos. Vai sair do lugar de tormentos para o destino ressurreto, um corpo ressuscitado que vai sofrer, um corpo que vai durar eternamente para sofrer no lago de fogo e enxofre. Agora nós vamos meditar um pouquinho a respeito da hora das ressurreições. Quando? Tá? Como? Quando? Perguntas que são respondidas dentro de um plano,
Quando? A hora das ressurreições. Se não fosse a revelação contida, nós já citamos isso, no Novo Testamento, haveria uma ressurreição geral, na qual salvos incrédulos seriam vivificados conjuntamente, a fim de ser separados para seu destino final, como ensinam os amilenaristas. Tá aí um pessoal que estuda muito também, né? Mas que espiritualiza algumas atitudes, algumas situações, tiram a literalidade, e aí sim, se você transformar o que é literal em espiritual, você pode dizer que o milênio ele é espiritual, ok? Aí você pode defender você pode defender uma ressurreição geral, ok? Mas se você pegar aquelas 40 passagens, mais de 40 passagens, como uma ressurreição literal, fica difícil comprovar essa ressurreição geral, tá? No entanto, no Novo Testamento contém revelação claramente contrária a isso. Há várias passagens geralmente usadas para ensinar a doutrina de uma falsa ressurreição. Pega-se muitas passagens bíblicas, se distorce, se interpreta ela de forma diferente para tentar defender essa falsa doutrina. Desculpe colocar dessa forma, ok? Mas a Bíblia tem passagens que são contrárias a essa falsa doutrina. Fica claro, por exemplo, em Apocalipse 20, que as duas partes do plano de ressurreição estão separadas por um intervalo de 1000 anos. Então, nós já falamos um pouco lá atrás, agora nós vamos ler. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Pessoas vão sentar. A Bíblia fala que nós julgaremos o mundo. A Bíblia fala que a igreja julgará o mundo. É estranho, né? Você ressuscitar e já sentar para... Não. Foi ressuscitado lá atrás. Reinou 1000 anos. Agora se assenta para julgar. E se assentaram-se, e vi tronos, e se assentaram-se sobre eles, né? E foi dado o poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal das suas testas, nem as suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui nós estamos falando de um julgamento das nações. Nós iremos julgar o mundo. As nações serão julgadas, tá? A gente vai falar sobre o julgamento das nações, que é uma passagem que é no Novo Testamento, que é usada muito para defender o trono branco, mas uma grande maioria dos teólogos interpretam que ela é a passagem do julgamento das nações e não do trono branco. A hora que chegar a gente fala. Bom, vamos lá. Então, mas os outros, quer dizer, então temos aqui um julgamento das nações, ok? E os outros não reviveram. Olha, existem uns e os outros. Alguns são julgados, tá? Outros não reviveram até que 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Vidas são mortas aqui. Vidas são mortas aqui. E vão para o Hades. E permanecerão mortas no Hades, tá? Aqueles que foram, as nações que forem condenadas aqui, serão mortas. E vão para o Hades. Ok? E ficarão 1000 anos até ressuscitar. Nesse momento aqui, no julgamento das nações, as nações absolvidas entrarão no milênio. As nações reprovadas são mortas e se levantarão no dia do juízo do trono branco. Apesar de não haver revelação clara no Antigo Testamento sobre a relação cronológica entre as duas partes do plano da ressurreição, o Novo Testamento deixa claro que a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação estão separadas por 1000 anos. A gente só consegue ter essa conclusão com os ensinos do Novo Testamento. Tá? Agora vamos mudar para a ordem, ou seja, a sequência. Tá? A sequência
das ressurreições. A ordem dos acontecimentos do plano da ressurreição será, olha que legal, em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo como princípio do plano de ressurreição. O primeiro que ressuscitou e surgiu com um corpo glorificado foi o Senhor Jesus. Ele morre na cruz, ressuscita com um corpo glorificado. Ele é a primícia das ressurreições. Mas cada um por sua ordem. Olha só que interessante, a ordem das ressurreições. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, tá? Esse depois aqui é que deu uma certa sequência, tá? Então vamos lá, 1 Coríntios 15, 23. Então Cristo é a primícia dos que dormem, ele ressuscita, tá ok? Primícia, primeiro, né? Então a gente estudou esse gráfico já, ele volta aqui, ele aparece, tá? Então aqui, ó, Cristo morre e aqui ele ressuscita, tá ok? Cristo foi, então aqui nesse momento aqui acontece a primeira, a primícia das ressurreições. Grave essa palavra, primícias, tá? Tá travando um pouquinho aqui. Acostumei. Então, Cristo aqui. Aí nós temos a segunda etapa da ordem, né? A ressurreição dos santos da era cristã, que seria o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Então, primeiramente Cristo, que é a primícia, depois, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Opa, então está colocando uma ordem. Quando a gente estuda sobre o batismo, a gente explica que a pessoa, quando era batizada, o entrar na água e sair da água é um simbólico, uma simbologia de sermos sepultados como ele foi sepultado, e ao sair da água estamos testemunhando que nós cremos na ressurreição. Então, se você é batizado e nunca meditou nisso, você fez uma declaração de fé quando você aceitou o batismo, que você acredita que você será morto um dia, poderá ser morto um dia, e que você há de ressuscitar, ok? O batismo é um dos símbolos do batismo, é a ressurreição, tá? Então, quando que vai acontecer essa segunda etapa? Então, nós acabamos de meditar aqui que o Senhor Jesus, Senhor Jesus, ele ressuscita aqui, morre, ressuscita aqui, e aí depois nós temos o que? A segunda etapa, o arrebatamento da igreja, tá ok? Tá. Aí o que acontece posteriormente? Nós teremos a ressurreição dos santos do período da tribulação. Então, o que a gente aprendeu aqui? Jesus foi a primícia, depois ele arrebata a sua igreja,
A sua igreja estará com ele no tribunal de Cristo. A gente vai estudar depois isso, tá ok? A gente vai estudar sobre arrebatamento, vai estudar sobre as bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, tá? A igreja vai passar, enquanto a igreja estiver no tribunal de Cristo e posteriormente nas bodas do Cordeiro, pessoas irão aceitar a Jesus na grande tribulação com muita dificuldade. Muita dificuldade. Se hoje é difícil, se o bullying hoje é difícil, né? A perseguição que tem hoje, você pode chamar de bullying perto do que vai acontecer na grande tribulação, tá? Então, haverá sim a ressurreição quando Cristo volta na sua vinda, porque no arrebatamento ele não pisa em terra. Na sua vinda, no final dos 7 anos, ele volta, ele ressuscita os santos do período da tribulação. Ele lançou-o no abismo e ali os encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta. Ora, está falando de alguém que não adorou a besta. Se a igreja está lá nas bodas do Cordeiro, passou pelo tribunal de Cristo, tá? Ela não vai estar diante da besta. Então quem é que vai suportar a besta? Quem estiver aqui na terra e aqueles que aceitarem a Jesus no período da tribulação e não adorarem a besta, nem a sua imagem, não receberem o seu sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, tá ok? O que vai acontecer com eles? Eles serão ressuscitados e viverão, né, e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos, né, já citamos sobre isso, não reviveram, tá? Quando que isso acontece aqui? Então nós acabamos de meditar, repetindo. Cristo, a primícia, ressuscita aqui. Depois, a igreja é arrebatada aqui. Parte da igreja vai ficar. A igreja, vamos associar a igreja da Filadélfia sobe e a igreja de Laodiceia fica. A igreja fiel sobe e a igreja morna, né, não é nem quente nem frio, ela fica. E aí muitos da igreja morna vão se converter, porque até então estão convencidos. Tem muita gente na igreja convencido e muita gente convertida, mas muito convencido. Muitos deles se revoltarão contra Deus no período da tribulação, vão blasfemar ainda mais contra Deus e vão sacramentar a sua condenação. Mas muitos vão parar, refletir e vão realmente se converter, vão chorar amargamente e poderão até pagar com a sua vida. Esses que morrerem, eles ressuscitarão aqui, ó. Ressuscitarão aqui. Então nós estamos falando, preste atenção, de uma primícia, estamos falando de uma grande leva, estamos falando de uma sobra. É proposital essa colocação. A gente vai ver daqui a pouco um slide que fala sobre isso. No Antigo Testamento, quando o agricultor ele plantava, né, ele ia lá e fazia o seu plantio, ele pegava a primeira colheita, colhia alguns frutos, levava até o sacerdote o melhor da terra e mostrava. Essas eram chamadas as primícias. E mostrava para o sacerdote e falava assim: olha, essa aqui é a primícia da terra. Simbolicamente ele estava dizendo assim: olha, o que tem lá é tudo igual. Estou tirando aqui os primeiros frutos porque vai ter uma grande colheita, tudo igual.
A Bíblia fala que como Jesus o seremos. Nós seremos semelhantes a Ele, diz a palavra de Deus. Então, Jesus foi a primícia de uma grande colheita. Qual é a grande colheita? O arrebatamento. Bom, mas depois que se fazia a colheita, entravam os pobres, os órfãos, os carentes, necessitados. Eles entravam na colheita e tinham direito de pegar aquela espiga que caiu no chão. Quando se fazia a colheita da árvore, o agricultor ele começava, por exemplo, no pé de milho, ele começava a procurar, ele tirava um milho, dois e tal. Só que se ele esquecesse algum milho ali no pé, e ele fosse para outro pé de milho, e ele percebesse que no pé anterior tinha um milho, ele não podia voltar. Aquele milho ia ficar para o pobre e para a viúva. Essa era a lei da respiga. Então, Jesus, a primícia, é apresentado ao sacerdote, foi apresentado a Deus. Jesus foi arrebatado, ele chega diante de Deus e fala: Pai, eu sou a primícia. Depois vai vir uma grande quantidade, Pai. A colheita vai ser grande, a colheita vai ser abundante, a igreja vai ser arrebatada. A igreja é essa grande colheita, irmãos. A igreja é essa grande colheita. Mas o Deus, que é um Deus misericordioso, Ele vai permitir que pessoas, uma grande minoria, aceite Jesus na grande tribulação, e esses serão a respiga. Vamos ver onde é que fala essa passagem. A colheita. Olha só que interessante. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houveres entrado na terra, essa lei foi criada antes da conquista, da terra prometida. Quando você entrar na terra, que vos hei de dar, e quando fizerdes a colheita, até então eles estavam comendo maná, então trareis um molho de primícias. Olha aqui Jesus, a primícia dos que morrem, dos que dormem, da vossa cega ao sacerdote. Olha Deus aqui. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas. Olha, os cantos deveriam ser desprezados. As espigas caídas da tua cega, ou seja, caiu da mão do coletor, caiu na terra, deixa para o pobre. Era um ato de misericórdia. A respiga não era um desprezo ao pobre, mas era uma demonstração de misericórdia. A grande tribulação, para aqueles que vão se salvar, será para eles entender um ato de misericórdia. Não que Deus vai judiar, não, mas ainda há um ato de misericórdia. A espiga caída será colhida. Se você ficar para a tribulação e você se firmar, se arrepender, não vai ser fácil. Se você ler Apocalipse, eu não sei até onde vai esses estudos aqui, você vai ver o sofrimento e a dor. Nós estamos debaixo da graça. Nós temos a ajuda de Deus hoje. Hoje, com raras exceções, nós vivemos uma geração muito tranquila. Está difícil? A tribulação vai ser pior. Então as espigas caídas na tua cega, deixa para o pobre e para o estrangeiro deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor nosso Deus estabeleceu aqui a lei da respiga. Então vamos ver a ressurreição aqui, a associação com ela aqui, Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, feito as primícias. Opa. Tá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Tá? Essa voz de arcanjo aqui, confunde muita gente, porque está muito associado à voz do arcanjo no Velho Testamento,
Aliás, eu não citei numa das passagens aí, mas olha, voltando um pouquinho, lá nas 70 semanas, Gabriel, né, ele traz para Daniel as profecias. E depois o mesmo Gabriel, né, ele vai e fala com Maria. Olha, tipo assim, né, ele estava monitorando o cumprimento das 70 semanas. Israel tem um histórico de voz de arcanjo aqui. Então alguns acreditam que, como tem essa expressão aqui, os judeus também serão arrebatados, tá? Mas não dá para dizer que os judeus estão aqui, porque olha, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Olha, e com trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, né, seremos arrebatados juntamente com eles. Então quem está morto não é arrebatado. É arrebatado quem está vivo, tá? Quem está morto é ressuscitado e o seu corpo é transformado, tá? E quem é arrebatado, é óbvio que será também transformado. Esse corpo aqui não consegue suportar a presença da glória de Deus, tá? Isso está em 1 Tessalonicenses 4,16. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Olha aqui, o que é essa turma aqui? É a turma da respiga, tá? E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, tá? Interessante, né? Interessante. Eu vou citar em algum momento mais para frente que a igreja vai receber galardão, né? Resta-me receber a coroa da justiça, diz a palavra de Deus. Mas olha que interessante, essa turma que sobe em Apocalipse, né, essas almas que aparecem da grande tribulação, aparecem com palmas. E há quem diga que as palmas simbolizam vitória, tão somente vitória, ok? Não terão galardão, porque aceitaram Jesus na respiga. Vai ter galardão quem? Quem recebeu no tribunal de Cristo. Quem morre na grande tribulação não passa pelo tribunal. Como é que vai receber galardão? Tá? Então por isso que vai ter somente a palma, vai ter a vitória, tá? Semelhante como está lá em Coríntios, né? Coríntios que fala que a obra de cada um será provada, né? Mas se foi arrebatado, está no tribunal de Cristo, não recebeu galardão, mas pelo menos ficou com a vitória, que foi a salvação. É o que vai acontecer com esses da grande tribulação. Não terão galardão, mas terão a vitória. Aí olha que interessante, ó. Porque se fomos plantados com Ele, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, está falando do batismo aqui, também o seremos na sua ressurreição. Isso aqui está falando do batismo. Nós somos plantados no batismo e fomos vivificados, né? O batismo simboliza isso, ok? Bom, na ordem, ok? Nós já falamos da primeiro Cristo, segundo a igreja, terceiro a igreja vamos dizer assim, os salvos, né? E eu não sei se eu poderia chamar de a igreja formada na tribulação, porque a igreja já não estaria mais aqui, ok? Talvez possa chamar de igreja porque vai se juntar com a noiva de Cristo, né? Também vai se juntar com a noiva de Cristo. Olha aqui, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, na segunda vinda de Cristo à Terra. Lembra que nós meditamos em Daniel, que Daniel deixa claro que a ressurreição é após a 70ª semana, no finalzinho dela. Então, no finalzinho dela, Jesus vem e eles são ressuscitados. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão.
despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Então, interessante. Vamos continuar aqui, ó. A sequência, os eventos. Cristo a primícia. A primeira ressurreição, ela começa aqui, ó. Arrebatamento da igreja. Então, ordem dos fatos. A primícia, Cristo. Depois, a primeira ressurreição, ela começa aqui, ó. Arrebatamento, tá? Podemos colocar que Jesus faz parte da primeira ressurreição, ok? Depois, nós temos os salvos que morreram na tribulação e que estão com as almas debaixo do altar, em Apocalipse. E depois, os santos do Velho Testamento, que ressuscitam e aceitam Jesus como Salvador e conhecem o Messias, ok? Então, essas 4 etapas aqui são chamadas de a primeira ressurreição, tá? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!